Olá, tudo bem com vocês? Sou eu, o professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da segunda série nesta semana do conhecimento. Então, nós vamos falar sobre as opiniões diferentes. Lembram disso da aula passada? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão. Claro que antes de iniciar mesmo a aula, vou dar aquele recado que você já conhece. Eu falo sempre esse recado porque talvez nós tenhamos aí algum aluno que está pegando esses recados apenas agora. Então, não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade obrigatória, para além de você aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. E eu gosto sempre de dizer também, é para fazer as atividades de todas as disciplinas, não somente de língua portuguesa. Mas se você não tem acesso ao Class, não se preocupe. Entre em contato com a sua escola, veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para vocês fazerem em casa. Fazer as atividades é muito importante para você se autoavaliar, para você perceber se você realmente está entendendo aquilo que está sendo transmitido durante as aulas. E lembrando que nós estamos na reta final aí. Nós estamos no final do ano, a gente já está quase terminando o terceiro trimestre, então fazer as atividades é muito importante. Dado o nosso recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Alimentar o tema para a produção do artigo de opinião. Então a gente vai alimentar aquele tema que a gente começou na aula anterior, falando ali do programa de trainees, né, do Magazine Luiza, que é somente para negros. Então a gente vai alimentar esse tema. E como que a gente vai alimentar? Fazendo leituras. Ler e interpretar trechos de notícias, relembrar as características do gênero, comparar textos da mesma temática e identificar diferentes opiniões sobre o mesmo assunto. Lembram que na aula anterior a gente falou sobre a questão polêmica? Certo? O que era uma questão polêmica? Então, a questão polêmica é exatamente isso. Nós temos opiniões diferentes do mesmo assunto. Então, isso que gera ali a polêmica. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e localizar a informação explícita no texto. Informação explícita é aquela que você consegue reconhecer ali só fazendo a leitura pelo texto, ok? Começando com um quiz, nós temos: o título de uma notícia possui o objetivo de chamar a atenção do leitor. Também é conhecido por... Então, como que nós conhecemos esse título de notícia? Letra A, gravata. Letra B, lead. Letra C, manchete. Ou letra D, sinopse. Então, lembrando, o título da notícia tem a intenção de chamar a atenção do leitor. Como que ele também é conhecido? É conhecido como manchete. Então, o título de notícia também é conhecido como manchete. Na aula anterior, nós trouxemos para vocês algumas manchetes, né? Alguns títulos ali de algumas notícias que falavam sobre o tema do programa de trainee. E agora, nós temos a notícia em si, que é do Correio Brasiliense. Programa de trainee da Magazine Luiza para negros causa polêmica. E vimos na aula anterior que realmente causa polêmica. Então, do Correio Brasiliense, nós temos essa notícia e eu trouxe para vocês um fragmento. Claro que a notícia ela é bem extensa, mas eu trouxe um fragmento para a gente entender mais ou menos essa notícia. A decisão da Magazine Luiza em colocar apenas negros no próximo programa de trainees, antecipada pelo broadcast, está entre os assuntos mais comentados no momento no Twitter neste sábado 19/9. Então, lembram que na aula anterior a gente falou, né, que bombou essa questão polêmica do Magazine Luiza? E se você tem acesso às redes sociais, você deve ter percebido já que quando tem um assunto polêmico, as pessoas começam a compartilhar e comentar a respeito daquele assunto. E é sempre interessante a gente ler os comentários. Ler para saber, será que outras pessoas concordam? Será que outras pessoas discordam? Por quê? Para a gente já ir formando a nossa ideia. Será que eu concordo com aquilo? Será que eu discordo daquela questão polêmica? Então é sempre interessante. Então, esse do programa de trainees do Magazine Luiza realmente bombou ali em setembro. A decisão da empresa abriu uma disputa nas redes sociais entre os que elogiavam a medida e aqueles que acusavam a Magalu de racismo reverso com brancos, usando a hashtag Magazine Luiza racista. Então, de um lado eu tenho os que apoiam, do outro eu tenho aqueles que são contra. Observe a expressão racismo reverso. Com o sentido produzido no trecho, aqueles que acusam a Magalu de racismo reverso
com brancos. Então você vai pensar sobre esse racismo reverso, acredito que você já deva ter ouvido sobre isso, e ver ali qual é o sentido que ele produz neste trecho. Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar sobre essa expressão, racismo reverso? Que sentido ela produz nesse trecho? Olha o que eu trouxe para vocês. Então eu tenho o trecho aqui. Aqueles que acusam a Magalu de racismo reverso. E coloquei também em destaque, com brancos. O que eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, né, dessa expressão? A expressão ela já foi utilizada em outras ocasiões, certo? Indica que os brancos se sentiram excluídos pelo programa. Por que os brancos se sentiram excluídos pelo programa? Porque o programa era específico para negros, certo? Tratando-se de opiniões contrárias ao programa, então, a gente já percebe que se trata de uma opinião contrária ao programa, certo? Por quê? Aqueles que acusam, né, então, estão acusando a Magalu de racismo. Então, revela a tratando-se de opiniões contrárias ao programa, continuidade com brancos. Olha só, com brancos. Percebem esse destaque do com brancos? Revela a confirmação de que o racismo contra pessoas negras existe. Mas como assim, professor? Como que você está? Por que você está dizendo isso? Olha só, eles estão dizendo que o racismo existe. Mas se trata de um racismo o quê? Reverso. Por quê? Porque é com brancos. Então, ao mesmo tempo em que ele diz o racismo com negros existe, mas com brancos agora. Então, olha só. Mas que não pode acontecer
com brancos. Então, esta palavra aqui, essa continuidade com brancos, nos dá esse entender dessa expressão racismo reverso. Então, existe o racismo, mas por que ele é reverso? Se ele não fosse reverso, ele seria somente racismo. Mas quando você fala em racismo, você vai pensar em quem? Em pessoas negras. Então, aí surgiu essa expressão que já foi utilizada algumas vezes com racismo reverso, ok? Interessante a gente pensar sobre isso para a gente ir formando a nossa opinião. Lembrando que nós estamos fazendo o quê? Alimentando ideias para que nós possamos fazer a produção de um artigo de opinião. Continuando, agora nós vamos analisar a hashtag utilizada nas redes sociais. O que diz a hashtag? Magazine Luiza racista. Você concorda com essa hashtag? Por que você concorda? Lembrando, não adianta você concordar ou discordar. Você precisa saber argumentar. Concordo por conta disso. Discordo por quê? Vou dar um tempo para você escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí se vocês concordam ou se vocês discordam da hashtag? Confesso para vocês que eu fico curioso para saber o que vocês pensam a esse respeito. Trouxe para vocês que se trata de uma resposta pessoal. Você pode concordar ou você pode discordar. O que eu coloquei aqui é que durante a leitura de uma notícia é sempre interessante que o interlocutor, né, você que está fazendo a leitura, reflita a respeito do texto, posicionando-se de maneira contrária ou a favor. Então, conforme você está fazendo a leitura da notícia, já é interessante você ir formulando na sua cabeça as ideias, se você é a favor ou se você é contra aquilo. Por quê? Porque se você for a favor, você pode, por exemplo, ir em busca de outras notícias, né, a respeito do tema. E quando você é contra, você pode ir também em busca de outras notícias, mas daí com um teor de contrário, desse teor contrário. Então, para você ir formando, né, as suas ideias, e a gente acaba nunca se prendendo a uma notícia só. É sempre interessante você ler aí em vários canais, certo? Para a gente perceber aí quais são as opiniões formadas sobre o mesmo assunto. Depois nós temos, o deputado afirmou que está entrando com representação no Ministério Público contra a empresa para que seja apurado o crime de racismo. A Magazine Luiza respondeu ao deputado pelas redes sociais, dizendo que a empresa estava, SIC, tranquila da legalidade do programa. Então, a gente já viu ali as duas opiniões diferentes, né? Esta aqui, do deputado, e depois a Magazine Luiza se defendendo. Mas agora vocês vão reler o trecho, prestar bastante atenção neste advérbio. Quando fazemos uso do advérbio em destaque,
e por que foi utilizado no trecho. Então, quando que nós fazemos esse uso? Certo? Quando que a gente usa esse SIC? E por que ele está sendo utilizado ali? Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram aí pensar sobre o uso desse advérbio SIC? Já viram esse SIC escrito em algum lugar? Então nós temos aqui, ó, a Magazine Luiza respondeu ao deputado pelas redes sociais dizendo que a empresa estava, SIC, tranquila da legalidade do programa. Trouxe para vocês a seguinte coisa. O advérbio, então o SIC é um advérbio, é utilizado para indicar que a citação foi reproduzida exatamente como publicada. Então, teve aquela publicação exatamente igual, certo? Nesse caso, ele foi utilizado para indicar que o verbo estar, olha aqui onde eu tenho o verbo estar, ali no tava, foi contraído. Então, em vez de dizer estava, disse tava. Aproximando-se da linguagem oral. É muito comum na nossa fala, em vez de a gente dizer, por exemplo, estou, a gente dizer tô. Então, a gente faz essa contração. Mas por se tratar de um texto escrito, né, uma notícia de jornal, a gente esperava que estivesse escrito estava. Mas como estava escrito tava, tem aquele SIC para indicar que é exatamente daquele jeito que estava na notícia, ok? Continuando, nós temos a outra notícia. Magazine Luiza, dar vaga só para negros é racismo reverso? Essa notícia da BBC. Então, e agora? A gente já falou sobre racismo reverso, certo? E nós temos essa manchete. Dar vaga só para negros é racismo reverso? Pergunta. E o fragmento diz: de um lado, usuários elogiaram a iniciativa que viram como uma forma de corrigir
a desigualdade social no mercado de trabalho brasileiro, em que negros, pretos e pardos ocupam somente 30% dos postos de chefia, apesar de serem mais da metade da população, segundo dados do IBGE. Do outro, houve os que consideraram a ação crime de racismo. Alguns chegaram, inclusive, a recorrer ao termo racismo reverso para criticar a empreitada da empresa. Então, nós já tratamos, né, desse assunto, já trouxemos esse assunto para nossas aulas, então a gente já tem uma ideia. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós temos duas introduções de duas notícias de veículos diferentes, nós temos duas introduções. Vou pedir para vocês relerem essas introduções com bastante atenção, a introdução da notícia 1, a introdução da notícia 2. E depois de fazer a leitura, o que nós vamos fazer? Em qual dos trechos é apresentado um argumento de evidência? Por que nós estamos falando de argumentação? Porque nós estamos falando de produção de um artigo de opinião. E para você produzir um artigo de opinião, você precisa de argumentação, certo? Qual é esse argumento? Que argumento, professor? O argumento de evidência. E como ele contribui para a produção textual? Eu vou dar um tempo para você reler a notícia, escrever aí no seu caderno a resposta e eu já volto. Então, conseguiram encontrar aí o argumento de evidência? Trouxe para vocês, ó. O argumento de evidência comprovação é apresentado no trecho 2. Negros, pretos e pardos ocupam somente 30% dos postos de chefia, segundo dados do IBGE. Então, o argumento de evidência, ele está aqui, ó, 30%, segundo dados do IBGE. A utilização desse tipo de recurso argumentativo busca convencer o interlocutor a admitir e também a aceitar uma tese, então a ideia, certo? Então, esse tipo de argumento faz com que você convença o leitor de que você tem razão na sua opinião. Então, isso é bem importante na hora da gente fazer a produção de um artigo de opinião. E agora, leia o que diz a filósofa brasileira Djamila Ribeiro. Ela diz a seguinte coisa: se tratarmos igualmente os desiguais, não mudamos o status quo. Quando utilizamos uma citação, então aqui é uma citação, quando utilizamos uma citação como recurso argumentativo, então estou produzindo o meu texto e utilizo a citação, estamos fazendo uso do recurso de letra A, analogia, letra B, exemplificação, letra C, autoridade ou letra D, de comprovação. Qual é o recurso argumentativo que eu estou utilizando? O recurso de
autoridade. Uma pessoa com autoridade falou sobre aquele assunto. Só para a gente resumir o que vimos hoje, os títulos de notícias possuem o objetivo de chamar a atenção do leitor. Para a defesa de uma tese, é importante fazer uso de recursos argumentativos, então tenham isso bem claro na mente de vocês. Uma mesma notícia pode ser abordada de diferentes formas, dando-se ênfase à intencionalidade do texto. Será que aquela notícia é para convencer a pessoa a ser a favor ou será que é para convencer a ser contra? A alimentação temática se dá pelas discussões e leituras de informações. Então, quanto mais nós soubermos sobre o assunto, melhor vai ficar o nosso texto. Deixo para vocês, novamente, para conhecer o livro da Djamila Ribeiro, aquela que foi tirada da frase do quiz, chamado Pequeno Manual Antirracista, e também um outro livro que se transformou até em um filme, chamado O Ódio que Você Semeia, que fala também desse assunto das nossas aulas nessa Semana do Conhecimento. Por hoje, eu fico por aqui, espero você na próxima aula e até lá!